A correção para cada órgão do corpo humano está em cada letra hebraica, está em cada verso da Torá, está em cada terrilim, em cada salmo, a cura, a limpeza das tubulações. Bem-vindos ao nosso projeto Revelando o Oculto. Olá a todos, Shalom. Como vocês estão? Espero que tudo esteja bem com todos vocês. Baruch Hashem, mais uma vez aqui no nosso projeto Revelando o Oculto e continuando com a série sobre os órgãos, sobre o Tikkun em todo o nosso corpo, que é chamado de Guf. Hoje estaremos falando sobre os olhos e o princípio fundamental da Kabbalah sobre essa parte importantíssima do nosso corpo. E de fato, este é um dos órgãos que menos nos importamos, mas este órgão é uma parte fundamental entre o mundo físico e o mundo espiritual. A Kabbalah, ela traz os olhos como sendo a entrada dos Orot, que são as luzes espirituais, que é a própria interação entre Or e Ashar, que é a luz direta, e Or Roser, que é a luz refletida. Sabemos que os olhos não apenas recebem luz, mas os olhos também decidem como a luz será estruturada diretamente na alma. Esta estrutura espiritual dos olhos, chamado de Or, que é a luz recebida, segundo o Arizal, nosso mestre, ele funciona como um sistema de 3 níveis, sendo a imagem, estímulo, percepções, energia bruta do mundo externo. O Kli sendo o vaso interpretativo, que é a consciência e intenção, estado emocional, que determina o significado do que foi visto e absorvido. O Tzimtzum, que é a contração automática da reação, é o espaço entre ver e reagir. O curto-circuito inicial, espiritual, trazendo um defeito, sendo o problema dos olhos, não é ver, mas puxar a luz sem vaso corrigido. Isto gera dispersão mental, imaginação descontrolada, apego ao mundo externo, queda de percepção, Eriadat Orut. Mas qual é o Tikkun prático dos olhos, que é o sistema que o Arizal nos deixou? A parte central é a prática estruturada, que é a separação inicial, que é utilizada com Kavaná, que é a separação da visão da adesão automática. E esse processo é olhar sem fixar, reduzir captura emocional da imagem, manter leve o distanciamento mental. O objetivo de tudo isto é impedir o acoplamento imediato entre os olhos e o desejo. O problema não é ver, o problema é a absorção da imagem para o desejo. Existe o Tikkun, que é a reforma da percepção. Quando algo é visto, existe uma kavaná interna, isto é, luz vestida, mas não a essência. E esta operação mental, ela funciona em, não é identificar o objeto com a sua aparência, ver a estrutura, não a sedução visual, quebrar a ilusão da finalidade do objeto. Aqui ocorre a elevação de Malhut e Binah, quando o homem não identifica o objeto pela sua aparência. É quando os olhos não vê essa estrutura como sedução visual. É quando o homem consegue quebrar esta ilusão de finalidade no objeto. Haspahat, Da'at, que é o controle do significado. Agora o cérebro, ele passa a ser espiritual. E assim ele passa a atuar com Kavaná. Eu coloco a consciência antes da reação. O corpo não reage à visualização. Existem algumas técnicas para que o homem possa
atingir esse nível, pausa, de 1 a 3 segundos antes de reagir o que foi visto. Reclassificar internamente a imagem, se é útil, neutro ou distrativo. Entre esses 3 itens, o homem deve aprender a discernir o que é útil, neutro ou distrativo. Isso impede a queda direta da impulsividade. O Mituk Hadin, que é o adoçamento do julgamento visual. O homem deve ter este adoçamento em julgar após absorção da imagem. Se o olho viu algo negativo ou forte, deve-se ter intenção, a kavaná, que é o julgamento suavizando em sua raiz, sendo o processo não rejeitar mentalmente com força, dissolver esta reação emocional, transformar esse impacto em neutralidade, neutralizar o impacto da imagem absorvida pelos olhos. A essência do Arizal é para não combater, mas sim corrigir na raiz da luz. O Hazarat Haor, que é a devolução da luz. Essa é a etapa mais avançada, dizendo com Kavaná, eu devolvo a luz à sua imagem. Visualização. A imagem vista se dissolve em luz branca simples. Essa luz retorna ao Or Helion, que é a origem superior. Isto então reverterá todo o consumo visual em elevação espiritual, transformando uma imagem absorvida pelos olhos em luz de consumo visual, uma elevação espiritual. O ciclo completo desse Tikkun, resumindo toda essa camada operacional, é: sempre que os olhos operam corretamente, deve-se ter recepção, recepção da luz, separar a imagem absorvida, interpretar, regular, suavizar e elevar essa imagem. Mas existe um erro fundamental, segundo o mestre Arizal, que é o maior dano espiritual dos olhos, é a fusão imediata entre a visão e o desejo. Isto gera dependência do externo, do corpo, do guf, e isto acontece pela perda de soberania da própria consciência e a quebra do Or interno, a quebra da luz interna. Quando o homem não consegue transformar a imagem absorvida pelos olhos em luz, não destruí-la, mas absorver e transformá-la em camadas de luz espiritual, fragmentada. Quando corrigido, a visão deixa de ser consumo e vira percepção consciente. O mundo externo perde domínio sobre a alma. O indivíduo começa a ver a estrutura espiritual por trás da forma. E então, quando os olhos são retificados, o mundo deixa de ser um conjunto de imagens e se torna um sistema de luz organizada, camada por camada, retificando cada ponto interno e externo, fragmentando essas imagens, absorvendo essas imagens e a transformando em luz. Perfeito! Se você conseguiu chegar até aqui, agora vamos para o nível mais estrutural da anatomia espiritual, assim trazida pelo mestre Itzhak Luria, o Arizal. Este é o sistema sensorial com circuito de recepção e filtragem da luz, Orot. Na tradição mística, o Talmud traz os olhos como sendo uma força espiritual ativa. O Talmud trata os olhos como sendo instrumentos que geram a realidade espiritual, não apenas a percepção. O Ain Hara, que é o olho que danifica, o olho mau, é a visão carregada de inveja ou julgamentos negativos que produz o impacto espiritual. E isto é real. Não é uma metáfora psicológica, é uma força
de interferência no masal de cada pessoa, sendo então o fluxo espiritual. O olhar humano, ele pode ativar o julgamento sobre outra pessoa. Os olhos condenam e os olhos abençoam. O olho vê e o coração deseja e o corpo pratica. Essa é a base ética do assunto. O olho é o gatilho do desejo, chamado de Yetzer, é o processo sequencial, sendo a visão a imagem interna, desejo emocional e ação. O Talmud trata isso como uma cadeia casual da alma. Shmirat Re'enaim, que é a proteção dos olhos. Evitar a exposição que desperta inclinações destrutivas. A proibição de ver coisas proibidas, não por repressão, mas por governança do fluxo mental. O Midrash também trata os olhos como sendo um órgão para julgamento da própria consciência. Os olhos sendo testemunhas internas. O Midrash descreve os olhos como sendo testemunhas do comportamento humano, sendo eles para a luz, ou sendo eles para o mal, ou sendo eles para as duas inclinações, Yetzer HaTov e Yetzer Hara. Esses são os registros espirituais diante das nossas ações. E tudo que os nossos olhos veem fica gravado na alma. Os olhos de Adam Harishon, após a queda de consciência, após a perda da verdadeira imagem e semelhança divina, os olhos então passaram a perceber a dualidade entre o Yetzer HaTov e a Yetzer Hara, ambos misturados, antes da percepção unitária, depois da percepção fragmentada de Adam Harishon. Os olhos sendo então o julgamento divino, os olhos sendo a percepção, e a percepção o julgamento moral, e o julgamento destino espiritual. O Zohar, ele vê os olhos como sendo canais de luz, Or. O Zohar descreve esses detalhes dos olhos como sendo portais de Or, luz espiritual. O Sagrado Zohar descreve os olhos como sendo os portais de Or, luz espiritual, que são os pontos onde a luz de Chokhmah se revela no mundo inferior. O olho não apenas recebe luz, ele filtra luz divina para o mundo. Os olhos e a Sefirá de Chokhmah. Os olhos estão ligados à expansão da consciência Chokhmah, mas precisam do Da'at, que é a consciência integradora para não gerar dispersão. Os olhos e os julgamentos. No Sagrado Zohar, os olhos podem inclinar-se para Hesed, bondade, ou Din, rigor. Os olhos duros ativam o julgamento. Os olhos suaves revelam misericórdia. O perigo de olhar sem os filtros de absorção das imagens. Quando os olhos recebem essas imagens sem Da'at, a luz se fragmenta e cria as klipot, camadas de distorção, perspectiva. Os olhos espirituais e os olhos físicos se contraem. O Sagrado Zohar, ele distingue esses dois lados sobre o Ain de Guf, que é o olho físico, e o Ain da Neshama, que é o olho da alma. Segundo o Sagrado Zohar, ele vê a essência, a estrutura espiritual e a causa, e não apenas o efeito. A Kabbalah do Arizal, ele traz essa estrutura técnica dos olhos. Ele vê os olhos como um sistema, chamados de Orot Ve Kelim, que é a luz Or que entra pelos olhos, e os vasos chamados de Kelim, que determinam a interpretação dessa luz. Se o Kli está corrompido, a percepção ela vai ser distorcida. E acontecerá então o desejo desordenado, e acontece então o julgamento incorreto. E o Tikkun, e a retificação para essa visão. Filtrar os estímulos, reduzir dispersão de imagem, elevar a intenção do olhar, conectar a visão
e a consciência superior. Os olhos e os mundos espirituais estão conectados. Os olhos estão conectados ao Olam Hassiá, que é o mundo da ação, o mundo que vivemos, o mundo de Malhut. Mas podem subir para o Yetzirah e Beriá, quando purificados. A tradição, ela converge em 5 princípios centrais, o olho sendo um canal ativo e não passivo. Ele transforma toda a realidade, não apenas absorve. O olhar ativo, o julgamento espiritual. Vendo algo que não é neutro, ele gera impacto no sistema operacional espiritual. Isso é importante. O olho é a própria porta de entrada do desejo, das paixões, das vaidades e do ego. Visão, emoção e ação. 3 níveis para essa porta de entrada. Sem Da'at, a visão é fragmentada e ela fragmenta toda a alma. Os olhos sem consciência geram dispersão espiritual. Os olhos podem revelar a luz divina. Quando retificados, tornam-se então instrumentos de percepção da unidade. Os olhos então são um ponto onde o infinito Ein Sof encontra a limitação do mundo físico, e tudo depende do filtro da alma que os governa. Este é um nível avançado, muito mais técnico, da tradição do Arizal, que é o Tikkun Ha-Enaim, que é entendido como um ajuste do sistema da recepção da luz, chamada de Orot, dentro do ser humano. Aqui eu trouxe uma estrutura de um modelo operacional, com kavaná, com prática e com intenção. Na próxima aula estaremos falando sobre esse modelo operacional espiritual chamado de Tikkun Ozanaim, segundo o mestre Arizal. Ele traz dentro da Kabbalah: os ouvidos não são apenas recepção do som, mas é um canal de entrada do ruído espiritual chamado de Kolot, que é a estruturação da própria realidade pela linguagem. Eu conto com todos vocês para a próxima aula. Todos esses canais são canais de entrada, de absorção de luz. Espero que você não perca a próxima aula sobre os ouvidos. Agradeço a cada um de vocês por estar aqui novamente no nosso projeto Revelando o Oculto. Conto com todos vocês na próxima aula. Compartilhe a aula, faça o seu comentário, deixe seu like, ajude o nosso canal. Obrigado a todos vocês. Tudo de bom. Até a próxima aula. Lehitraot. Tudo de bom.